Estava tentando aqui arrumar o ambiente, mas estamos aqui na presença do Senhor com o nosso devocional diário. Oh, bom dia! Me atrasei um pouquinho, mas estou aqui, estamos aqui. Só ajeitar aqui, que eu estou aqui pela minha filha hoje. Minha filha está quase gerando o meu netinho, quase parindo, né, o meu netinho. E eu estou aqui um pouquinho com ela. Nesses momentos que nós estamos aguardando por Ele, ansiosamente e orando, né, para que Deus conceda o melhor, o tempo certo, na hora certa, que Ele venha com saúde, que Ele venha saudável e que minha filha também, que seja rápido, né, que seja um parto rápido, que nós logo possamos ter essa bênção nos nossos braços. E ontem era aniversário da minha filha também, e nós estávamos ali arrumando as roupinhas do bebê, e o nosso coração se enche de alegria porque nós entendemos que, nossa, como esse Deus, Ele é bom para nós, como esse Deus, Ele é um Deus de detalhes, é um Deus que cuida, é um Deus que vai conduzindo o nosso caminho. Muitas vezes nós achamos, estou sozinha, né? Tudo errado, nada acontece, mas Ele está ali alinhando o nosso passo, está ali alinhando o nosso caráter para que nós possamos estar cada vez mais nele. E eu já quero começar porque a gente vai ler o texto, nós paramos ali em Lucas 10, nós vamos agora a partir do versículo 17, mas eu quero deixar uma passagem que está lá também em Deuteronômio, mas vamos lá, vamos começar. Eu vou orar e a gente já vai começar com a nossa palavra de hoje, com o nosso olhando e recebendo o nosso maná, o nosso pão vivo, né? O nosso alimento de hoje, que é a palavra do nosso Deus. Vamos lá? Senhor, eu te agradeço por esse dia, eu te agradeço por esse tempo, Senhor, eu te agradeço porque Tu és bom, Senhor, Tu és bom o tempo todo, meu Senhor. E eu te agradeço porque nós temos a oportunidade de aprender da Tua palavra, Senhor, de cavar nos Teus tesouros, de entender mais de quem Tu és e nos regozijarmos com cada detalhe, com cada situação que o Senhor vai nos apresentando, vai nos conduzindo, com cada bênção que a Tua presença nos fornece, Senhor. E eu te louvo, Senhor, por tudo. Sê conosco nessa palavra, que essa palavra possa entrar como uma flecha, Senhor, no nosso coração e nos inundar nesse dia, nos fortalecendo, nos encorajando, nos dando mais ainda ousadia e intrepidez para falar da Tua palavra. Em nome de Jesus, sê conosco, Espírito de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, gente. Lucas 10, versículo 17. Começa assim: quando os 72 discípulos voltaram, relataram com alegria: Senhor, até os demônios nos obedecem pela sua autoridade. Então ele lhes disse: vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Mas não se alegrem porque os espíritos imundos lhe obedecem. Alegrem-se porque seus nomes estão registrados no livro da vida. Quando nós fazemos a oração com uma pessoa dizendo: olha, você aceita Jesus, depois de nós explicarmos, né? Olha, Jesus, quem era Jesus, a identidade de Jesus, o que Jesus fez nas nossas vidas, porque nós somos uma carta viva sobre quem é Jesus, a nossa vida, a nossa conduta, aquilo que Ele fez conosco, de onde Ele nos tirou. Ele me tirou do lodo, Ele me tirou do pecado, Ele me tirou de uma vida que não... 7 anos de depressão, uma morte e vida, um caminho totalmente onde eu achava, não, eu tenho Deus, eu sou uma pessoa de caráter, eu sou uma pessoa, né, que faço bem, mas a minha vida não estava sendo conduzida conforme os princípios do Senhor. Então eu não estava na presença do Senhor, eu não tinha Ele verdadeiramente. E eu só descobri isso depois, quando eu entendi a palavra dele, quando eu entendi quem era esse Jesus. Então eu comecei a construir, junto com a ajuda do Espírito de Deus,
uma vida em santidade na presença dele. Então, aqueles pecados começaram a diminuir. Muitos deles foram eliminados durante a caminhada, mas todos os dias eu ainda peco, só que cada vez menos, porque cada vez que eu falo uma palavra para uma pessoa que aquela palavra não condiz aqui com essas escrituras, a minha consciência que vem através do Espírito de Deus, com o relacionamento com Jesus, o Espírito de Deus ele vai falando conosco, então a minha consciência imediatamente dispara ali o alerta, Andréia, para com isso, tu não está fazendo certo. Então eu me redimo com a pessoa, me redimo com Deus, Senhor, me perdoa, porque eu ainda sou falha, ainda sou pecadora. E aí eu aceito esse perdão deste Deus poderoso que todos os dias renova suas misericórdias sobre mim e sobre você, e eu continuo andando. E aí eu respiro, não, vamos lá. Continuo andando, olhando para os olhos de Cristo. E aqui o Senhor está dizendo para os discípulos, né, depois que eles voltam, primeiro ali na primeira parte ali do Lucas 10, que nós lemos ontem, nós entendemos que o reino de Deus, ele chega a partir do momento que os nossos pés chegam em algum lugar e nós então vamos falar da palavra de Deus, nós vamos falar o que Jesus fez conosco. E aqui Jesus está dizendo que a autoridade nos é dada. Lá em Marcos, eu gosto muito dessa passagem de Marcos. Marcos 16, versículo 15, fala o seguinte. Quando Jesus estava ali já, na última reunião que Jesus fez ali com todos, eram em torno de 500 pessoas, né, mais ou menos, que estavam ali, se eu não me engano, tá? Ali no Pentecostes eram 120 pessoas que estavam em oração e receberam os 120, entre homens e mulheres, receberam ali o Espírito Santo, ali conforme nos fala em Atos. Agora aqui na ascensão de Jesus, se eu não me engano, eram em torno de 500 pessoas que estavam ali e veem Jesus ascender aos céus. Mas vamos lá, essa última passagem aqui de Marcos 16, versículo 15, fala o seguinte. Jesus lhes disse, vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem se recusar a crer será condenado. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E aqui finaliza, né? 19. Quando o Senhor Jesus acabou de falar com eles, foi levado para o céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos foram a toda parte e anunciaram a mensagem e o Senhor cooperava com eles, confirmando-a com muitos sinais. Então, quando nós acionamos a nossa fé, que nem eu acabei de ver ali uma pastora lá de Porto Alegre, da nossa igreja aqui, que ajuda os nossos pastores aqui em Portugal, tá com a netinha dela está com uma questão de saúde, e ela estava ali pedindo orações para que nós também entrássemos em oração, clamando, né, para que essa criança fosse verdadeiramente curada em cima de um diagnóstico médico que a ciência já ali declarou sobre essa criança, um decreto sobre o que foi declarado sobre essa criança. Então, quando nós acionamos a nossa fé e colocamos em prática essa palavra aqui, que já está aqui, nós estamos fazendo com que o mundo espiritual se mova, nós estamos fazendo com que através da nossa fé, o próprio Deus se alegre conosco e conforme o querer e conforme a vontade dele, ele vai fazer maravilhas, confirmando a palavra, confirmando a nossa fé. Mas nós precisamos entender, se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Se ele não fizer um milagre, ele continua sendo Deus. Ele sabe de todas as coisas, ele sabe de cada detalhe, ele sabe da palavra antes de sair dos nossos lábios. E nós precisamos entender isso. Muitas pessoas, muitas vezes, se revoltam com Deus quando a maioria dos ateus, se nós formos conversar com a maioria dos ateus, eles têm uma ferida ali relacionada a Deus
e que fizeram que em algum ponto eles deixassem de acreditar em Deus, porque Deus não concedeu aquilo que eles queriam. E que engano! O Senhor, Ele faz tudo conforme a vontade dEle para o nosso bem, a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. E aqui então em Lucas nós lemos que, em Marcos nós lemos que o Senhor declara autoridade, e em Lucas aqui o próprio Jesus está falando que viu Satanás descer do céu diante da fé que foi acionada ali dos discípulos que foram em cada região ali antes de Jesus, né? Que Jesus mandou os 72 ali para anunciar o evangelho e depois Jesus passaria ali por aquelas regiões. Então, Jesus está nos dizendo que o reino estava sendo ampliado e que o inimigo das nossas almas caiu do céu e continua sem autoridade, continua sem poder quando nós nos levantamos em força e coragem, ousadia e intrepidez, olhando para a verdade dessa palavra aqui, declarando a mesma palavra sobre as nossas vidas. E aí 21, esse momento aqui do versículo 21 é um momento interessante porque Jesus expressa também as suas emoções, assim como ele expressou a sua emoção lá quando ele disse lá, chorou ali quando Lázaro havia morrido, né? Quando ele se encontra ali com Maria, que Maria vem correndo e fica ali aos pés dele, de Jesus, quando Lázaro já estava ali 4 dias enterrado, né? Na gruta ali, fechado, e Jesus chorou, né? Angustiado por causa da dor dela, por causa daquela situação. E aqui Jesus expressa mais uma vez as suas emoções no versículo 21, falando o seguinte: naquele momento, Jesus foi tomado da alegria do Espírito Santo e disse: Pai, Senhor dos céus e da terra, eu te agradeço porque escondeste essas coisas dos que se consideram sábios e inteligentes e as revelaste aos que são como crianças. Sim, Pai, foi do teu agrado fazê-lo assim. Então, aqui o Senhor está nos dizendo, versículos anteriores, capítulos anteriores, ele nos fala que nós devemos ser como crianças, né? Quando os 2 filhos de Zebedeu ali passam ali, tem toda a historinha que eu não vou voltar atrás, mas com um coração contrito, com um coração quebrantado, com um coração flexível para a mudança, né? Com uma cerviz, nós já falamos com a cerviz que o povo do Egito era de dura cerviz, com uma cerviz fácil de se curvar e dizer: não, Senhor, eu pequei, não, Senhor, eu vivo pecando, não, Senhor, eu preciso da tua ajuda, me fortalece nessa situação. Então ele nos considera, nos faz uma relação conosco como se nós fôssemos crianças. E então o evangelho é revelado a nós. 22. Meu Pai me confiou todas as coisas. Ninguém conhece verdadeiramente o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece verdadeiramente o Pai a não ser o Filho. E aqueles a quem o Filho escolhe revelá-lo. 23. Então, em particular, ele se voltou para os seus discípulos e disse: felizes os olhos que veem o que vocês viram. Eu lhes digo, muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês têm visto e ouvir o que têm ouvido, mas não puderam. Então, a palavra de Deus, imagina, todos os livros anteriores, Isaías 700 anos antes de Jesus já declarava sobre Jesus. A palavra toda, desde Gênesis, nos fala, nos direciona para Jesus. Então, muitos reis, muitos profetas, muitos homens e muitas mulheres de Deus desejaram ver tudo aquilo que já estava acontecendo ali naqueles tempos, que era a chegada do reino de Deus, que era a chegada da libertação deste mundo, a libertação da dor e as tristezas desse mundo, uma aliança, uma eternidade. Sabe quando a gente está num trabalho difícil, mas nós estamos ali com um objetivo: não, eu vou finalizar esse trabalho porque eu tenho a recompensa que é o meu valor no final do mês, que eu vou receber, vou conseguir pagar minhas contas, vou conseguir usufruir disso, usufruir daquilo, dar uma vida melhor para os meus filhos. Então a recompensa está em Cristo, a nossa recompensa das dores aqui deste mundo, da nossa travessia por esse mundo como peregrinos,
está em Cristo, está no reino, está na aliança que nós temos com Ele, na eternidade que nós temos com Ele. E aqui Jesus, na primeira palavra ali do versículo 18, 20, se alegre-se porque o seu nome está registrado, o meu e o seu nome estão registrados lá no livro da vida. E aí continua, 25. Certo dia, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com essa pergunta: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Jesus respondeu: O que diz a lei de Moisés? Como você a entende? E aí o homem respondeu: Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, e ame ao seu próximo como a si mesmo. Os 2 mandamentos que Jesus deixou, né? Está correto, disse Jesus. Faça isso e você viverá. Então, essa lei aqui, ele achou que Jesus ia transgredir a lei de Moisés, que era a lei que regia ali, que rege, né? Porque Jesus não veio para tirar nenhuma vírgula da lei. Então, é a lei que rege, a lei base que rege, mas ali os principais mandamentos. Ele achou que Jesus ia dizer: não, adore a mim, né? Adore a mim que sou o Filho de Deus. Não. Jesus disse para ele: continue fazendo tudo aquilo que a lei de Moisés disse, mas através do Filho de Deus, através do meu nome. Ele não falou ali naquele momento, mas ele já estava propagando as boas novas. Através do meu nome eu posso libertar a tua vida, eu posso te dar a eternidade, eu posso te dar aquilo que tu tanto almeja. E eu quero falar lá sobre Deuteronômio 6. Deixa eu ver que horas são. Não consigo ver. 7h55. Eu vou deixar Deuteronômio 6 para amanhã. Nós finalizamos na meditação desse versículo o que é necessário para estar no reino de Deus. Amar a Deus com toda a nossa força, nós vamos falar sobre isso amanhã, com todo o nosso coração, a nosso caráter, vamos falar sobre isso amanhã. A nossa força é nos esforçarmos para amar aquela pessoa que muitas vezes nos agride, nos confronta, andar retamente nos caminhos do Senhor, nos desviando dos vícios, nos desviando das propostas, das setas que muitas vezes vêm para nos confrontar, para nos tirar da presença do Senhor, com toda a nossa alma, com toda a nossa emoção, com todo o nosso ser, com todo quem nós somos, né? Com toda a nossa mente, os pensamentos. Eu vou falar melhor sobre isso amanhã. Os pensamentos, o que é a mente? São os pensamentos, são a forma cognitiva de pensar, a forma de gerir, né? Então o Senhor, Ele nos quer totalmente, com todo o nosso coração, com tudo, com toda a nossa força, com todos os nossos bens, com todo aquilo que nós temos, que nós não temos. É isso que o Senhor quer de nós. Eu vou deixar essa meditação e amanhã nós vamos falar sobre Deuteronômio 6, que vai completar essa palavra. Eu vou orar então para nós finalizarmos e ficar com essa meditação hoje. Senhor, eu te agradeço, meu Deus, pela tua palavra. Senhor, que nós possamos te orar com todo o nosso coração, com toda a nossa mente, com toda a nossa força, Senhor, com todo o nosso intelecto, Senhor, com toda a nossa alma, Senhor, que nós possamos ser curados no nosso coração, Senhor, nos nossos caminhos, naquilo que não te agrada, meu Deus. Deus, vem e nos ajuda, Senhor, nos dá a saúde necessária, a força necessária para trabalharmos nesse dia. Senhor, nos dá um emocional equilibrado para que nós possamos gerir os nossos relacionamentos de forma saudável. Senhor, nos dá a fé necessária para que nós possamos ver com olhos que não são nossos, não são humanos, mas são teus. Senhor, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a avançarmos. Ó Deus, vem, Senhor, curando aqueles que precisam de uma cura no seu corpo físico, Senhor. Vem restaurando saúde, Senhor, física, daqueles que te servem, Senhor, daqueles que te amam, daqueles que estão na tua presença. Senhor, em nome de Jesus, vem restaurando famílias, ó Deus. Vem, Senhor, trazendo para perto aqueles filhos, Senhor, que são filhos difíceis. Senhor, aqueles maridos, Senhor, ou esposas também, Senhor, que muitas vezes têm os olhos no mundo e não têm os olhos em Ti, não têm os olhos na Tua palavra, Senhor. E muitas vezes também estão aprisionados a vícios, meu Senhor. Em nome de Jesus eu te peço, vem nos ajudando para que nós possamos avançar na Tua presença.
Nós necessitamos de Ti e sabemos, Senhor, que Tu és fiel para estar conosco, Senhor, mesmo quando nós não merecemos. Somos fracos, somos falhos, pecadores, mas a Teu amor, Senhor, a Tua graça, Senhor, vem e é derramada sobre nós todos os dias. Nós entregamos, Senhor, esse tempo, esse dia. Hoje é o dia mais importante das nossas vidas. Entregamos nas Tuas mãos para que o Senhor conduza, Senhor, todas as coisas, todas as falas, todos os pensamentos, todos os encontros. Em nome de Jesus, se conosco, meu Deus. Amém. Amém, queridos. Até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com Deus.